Como eu havia dito, nós vamos fazer reflexões sobre a tenda, já que esse mês nós estamos sob um manto de proclamação de alargar a tenda. Isaías 54, 2 e 3, ele nos diz o seguinte: alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação e não impeças, alonga as cordas e firma bem as estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem cidades assoladas. Essa é a proclamação sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então eu fiz recortes de vídeos de pessoas fabulosas para falar sobre tenda, para falar sobre tenda no hebraico, para entender os textos bíblicos, e trouxe à memória também uma visita que eu e a apóstola Kátia passamos um dia em tendas beduínas no deserto da Judéia, estudando, ouvindo, entendendo. E uma outra vez que estivemos numa tenda em Gênesis Land, também no deserto, na tenda que é tipificada a tenda de Abraão. Então tudo isso nas fotos e nos vídeos é para edificar a tua vida, para edificar a minha vida, para a gente entender sobre a tenda do Senhor e sobre esse expandir de Deus na nossa vida. Se prepare, porque nesses dias eu vou estar liberando outros vídeos curtos, mas que edifiquem a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e que essa palavra de alargar o espaço da tenda venha sobre você de maneira poderosa, em nome de Jesus. Me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estou mais uma vez aqui para trazer para você mais conhecimentos da terra da Bíblia e assim também ajudar na leitura do livro sagrado. Eu estou nesse momento aos pés do Monte Sinai, aqui no deserto do Sinai, um calor tremendo, lá fora deve estar fazendo uns 42 graus, e eu estou debaixo de uma tenda de beduíno, exatamente igual à tenda que Abraão tinha quando peregrinou pela terra prometida. Não somente Abraão, mas também Isaac e Jacó, e até o povo de Israel, durante um bom tempo de sua existência, viveu em tendas como esta que os beduínos fazem até hoje. Aliás, é por isso que uma das festas religiosas, uma das festas anuais do povo judeu, é a festa dos tabernáculos, a festa do Sukkot, como diz em hebraico. A festa dos tabernáculos é uma forma que os judeus têm de se lembrar da época em que seus patriarcas viviam em tendas como esta. Então imagine um pouquinho o dia a dia da vida de um patriarca dos tempos bíblicos. Ele armava uma tenda como esta, você pode acompanhar aqui comigo, ver que ela é bastante simples, não tem muita coisa, apenas uma esteira, uma tenda que é feita geralmente de lã de cabra, isso aqui é lã de cabra, ele estendia isso e aqui ele recebia as pessoas, aqui ele comia, fechava, dormia, e quando a força do deserto o obrigava a mudar-se, ele desmontava tudo com seu acampamento e ia embora. Eles viviam assim, em clãs, que iam de local em local, sempre em busca de água, porque esse é um fenômeno do deserto. A água é sazonal, ela pode aparecer num determinado momento, em determinado local do deserto, e depois ela desaparece, obrigando o acampamento a ir para outra parte. Nesse meio tempo, os patriarcas tinham que viver como negociantes. É claro que Abraão também comprou terras e propriedades, mas nem por isso deixou de ser alguém que ficava sempre migrando, um nômade, migrando de uma parte para outra. Mas vamos mais adiante com o contexto bíblico. Aqui é interessante notar que quando o beduíno estava debaixo dessa tenda, ele sempre imaginava isso aqui como sendo o céu. Deixa eu explicar por que você. Como eu falei, a tenda aqui ela é feita de lã de cabra. E você pode observar que tem vários furinhos nela, percebe? Esses furinhos aqui permitem que o vento, quando bate num dia muito quente, acabe entrando por esses furinhos e refrescando a todos os que estão aqui dentro. Tanto é que, como eu falei no início desse vídeo, lá fora está fazendo um calor de 40, 42 graus. Mas aqui debaixo, o clima está bem ameno, a despeito de eu não ter vento aqui. Percebeu como é que a tenda realmente protege? Isso nos ajuda a entender algumas passagens da Bíblia, quando diz, por exemplo, que Abraão estava nos cavalhais de Manre quando os 3 forasteiros chegaram, e ele estava no momento mais quente do dia. Este é um exemplo que nós temos.
Outra coisa também que nós aprendemos da cultura dos beduínos, que, como eu falei, congelaram em seu comportamento muitas das práticas usadas na época patriarcal, é o seguinte: quando eles estavam no lugar que havia chuva e a umidade do ar aumentava, não havia problema. Sabe por quê? Esses poros, quando a umidade do ar aumenta, eles incham, porque são lã de cabra, e ao incharem, eles fecham os buraquinhos de modo que a tenda fica impermeável. Pode molhar que não chove aqui dentro. Muito interessante, não é mesmo? Agora, mais uma curiosidade para você. Era muito comum também, entre os beduínos de tradições milenares, compararem o céu como sendo a grande tenda de Deus. Eu vou explicar por quê. É só porque eu falei do vento, agora está dando um ventinho aqui. Olha de novo aqui a tenda. Se você observar esses buraquinhos aqui, eles parecem estrelas do céu. E aqui parece um céu à noite repleto de estrelas. Com base nisso, eles comparavam que o céu é como se fosse a grande tenda armada de Deus, e atrás desse pano celestial, que havia vários buracos, como a tenda de um beduíno, estaria a glória de Deus. E esta glória refletiria através dos buracos do pano celestial que formariam as estrelas. Era uma forma poética daqueles moradores do deserto entenderem a Deus, o Criador, e ao céu comparado a uma tenda. O livro de Isaías fala justamente sobre isso. Quando ele descreve Deus como Criador, fala assim: Deus estende o céu como a cortina, tornando uma tenda para nele habitar. Olha que linda essa passagem poética de Isaías. Deus estende o céu como uma cortina, fazendo dele uma tenda para nele habitar. A imagem poética que Isaías teve era justamente essa aqui. Mas, saindo da imagem poética para uma promessa de Deus, eu tenho uma cena ainda mais bonita, mais linda ainda. Imagina que Abraão tinha esse contexto mental que eu acabei de descrever para você. E Abraão estava em sua tenda, quem sabe, olhando aqui e imaginando o céu. E conversando com Deus, deitado em algum lugar da tenda. Quando Deus falou para ele: Abraão, sai para fora de sua tenda. E quando Abraão saiu, ele viu o céu estrelado. E Deus fez uma promessa: assim como as estrelas do céu, serão os teus descendentes. E eu farei que você seja bendito, e todas as nações serão benditas em você. Não apenas um céu imaginário da tenda de um beduíno, o céu de estrelas. Assim eu farei os seus descendentes, Abraão. E é por esta promessa que Deus fez a Abraão que eu estou agora fazendo esse vídeo para você. Porque mesmo que eu não seja filho de Abraão segundo o sangue, eu sou herdeiro espiritual da promessa que Deus fez a Abraão. E em ti, disse Deus a Abraão, serão benditas todas as nações da terra. E o Brasil, é claro, estaria incluído nisto. E eu, como brasileiro, me sinto incluído nesta bênção que Deus deu a Abraão. E nesta inclusão, fico feliz pelo privilégio de fazer parte do cumprimento da promessa que Deus fez àquele patriarca que morava em tendas, mas almejava um lugar no paraíso de Deus.